Inês, como é que te sentes ser a minha primeira convidada no YouTube? É muita pressão, é muita responsabilidade. Estamos juntas, vamos falar dos nossos favoritos, não é só do mês, é favoritos deste momento. Uma coisa geral. Sim, E posso começar eu. O meu primeiro favorito é uma aplicação que se chama AllTrails e é uma aplicação do estilo rede social, mas para fazer trilhos. E através dessa aplicação já encontrei um monte de trilhos na Ericeira, principalmente há um que eu adoro fazer com a canoa ao fim do dia. Tem um monte de colores, é mesmo bonito, principalmente ao pôr do sol, porque bate a luz de uma forma, eu adoro aquilo. Aquilo é mesmo bom porque tu também consegues ver trilhos que outras pessoas descobriram, não é? Não estão marcados no mapa. Por exemplo, eu vou fazer um trilho pelo Fontelo, onde estamos, e eu consigo marcar lá e quanto tempo é que eu demoro, a altitude, ele marca tudo sozinho. Isso é super interessante. Yeah. Porque assim também se descobre sítios assim escondidos e... Exato. Isto. A maior parte dos trilhos que eu encontrei, as pessoas nem passam lá, porque foi alguém que foi lá e meteu na aplicação. E para além disso, tu podes acrescentar fotografias, ou seja, é muito fácil de conseguires ver que tipo de trilho é. Se vai ser difícil caminhar, se não. E depois também consegues pesquisar pela dificuldade do trilho. Ok. É assim, eu de todos aqueles que eu tenho, claro que aquilo que eu quero escolher é o que tem a ver com comida. Porque comida é vida. Comida é vida. Então, para mim, um dos favoritos, eu acho, mais recente, foi uma receita que eu encontrei que é de brownie de batata doce e grão. Que parece tudo menos delicioso. Eu sei, mas é mesmo incrível e fica mesmo muito bom. E o meu pai, que é muito cético em relação a essas coisas assim mais vegetarianas ou tudo que seja Adorou. assim, ele adorou. Aliás, é ele que pede agora para eu fazer, para eu comer. Portanto, acho que está mega aprovado. E Agora é tem que mesmo ser eu a muito provar. bom. Tens. O meu próximo favorito tem a ver com uma amiga minha da Ericeira, que é a Nocas, que a Inês por acaso já conheceu. E queria falar um bocado do trabalho dela, porque ultimamente tenho estado muito com ela e tenho visto de forma mais próxima o que ela faz. E ela tem uma estética incrível. A forma como eu edito os meus vídeos, às vezes penso, como é que ela faria? Como é que ela faria Uau. isto? E gosto muito de ver o que é que ela faz, porque ela pega numa marca e consegue transformá-la de forma a que essa marca consiga comunicar melhor o que quer. E para além disso, tem uma visão super artística e eu adoro a estética dela. O estúdio dela chama-se Numa. Eu vou deixar o link aqui em baixo para vocês respeitarem um bocadinho o que ela faz. A Nocas é muito fixe, ela, porque ela é daquelas pessoas, não é que eu tenha privado muito com ela, mas conheci e fico contente por ter conhecido e por conhecer. Eu acho que é daquelas pessoas que tu estavas a falar dela ser artista, acho que é daquelas pessoas que tu olhas e sabes que é artista, sabes? Sim. Mas não sei, porque tem é uma luz diferente, porque uma sensibilidade diferente e as pessoas olham, às vezes é pela forma de vestir ou pela forma de falar, mas ela acho que é mesmo daquelas pessoas que tu olhas e ela é artista. Não sabes de quê, mas ela é artista, tem, não é? Aquele ar. Sim, e até mesmo ela é muito fácil de se integrar no nosso grupo, não é? Verdade. Porque imagina, tu vais agora ter comigo à Ericeira e a Noca já está, quer que a Inês venha, quer criar coisas com ela também. E eu, pois, vocês são mesmo. É mesmo. Mais uma Inês para o grupo. E ela também tem um ar muito sereno. Então, da minha parte, e eu acho que agora podemos entrar naquele jogo que é ouvimos e não julgamos. Porquê? Porque, ok, eu sei que esta é uma série que já existe há algum tempo, mas eu não sei porque eu também sou uma pessoa que não gosto muito de aderir às coisas que estão na moda, naquele momento. Ou seja, só mais tarde é que eu acho que as coisas me despertam esse interesse. E existe uma série, Riverdale, que só agora é que me começou a deixar com algum interesse. Então pronto, eu já comecei a ver há algum tempo, já estou quase a terminar, mas tem sido uma experiência fantástica porque eu estou a adorar mesmo. Mesmo, foi assim foi uma surpresa boa. Não estava à espera, por acaso não estava à espera. Tenho uma coisa mesmo gira que devia ter trazido. Eu estava a ver no outro dia, como quase todas as miúdas, estava a ver, tipo Pinterest e não sei o quê, e vi uma miniatura de um cão em crochê. E eu, a brincar, disse assim à minha mãe, podes fazer umas do canoa?
E não é que a minha mãe fez. Eu tenho que lhes mostrar, porque eu agora vou andar com aquilo sempre atrás nas minhas chaves. Adoro. Assim. Mas é mesmo o canoa em crochê. E a minha mãe fez toda uma sessão fotográfica para aquilo que eu sinto. Que eu achei mesmo engraçado. E depois ela fez uma camisola de Sporting com carapuço. Eu depois tenho que te mostrar. Principalmente as fotos, eu vou ter que mostrar aqui as fotos. Está mesmo tipo, até um reflexo na água. É mesmo incrível. Sério, eu agora adoro aquilo. Eu criei um hábito agora mais recente também e tem-me feito muito bem, eu acho. Acho que posso dizer com esta simplicidade, que é tipo, criei um hábito e estava a fazer muito bem. Que é, todos os dias, antes de ir dormir, acender uma vela e alongar, sei lá, de 5, 10 minutos e fazer isso mesmo antes de ir dormir. E sinto que me traz tipo, uma tranquilidade, apesar de não só de fazer bem, porque é o alongar, não é? De um dia todo de trabalho, eu também gosto de praticar desporto, por isso para mim faz sentido. Mas para além disso, é tipo um acalmar da mente, é mesmo aquele momento que é só para mim e sabe mesmo bem. E estás a alongar só por ti ou segues alguma coisa? Não, só por mim, só por mim. Boa. Porque depende é mesmo também. desconectar. É mesmo. É aquilo que eu sinto que preciso, eu vou fazendo. Eu gosto nem disso. Nem todos os dias faço a mesma coisa, mas é naquele dia, por exemplo, se estou mais com dor, sei lá, nos ombros, nas pernas, então é só focar nisso e fazer, sem ter assim muita noção do tempo, ou pronto. Não, eu gosto de focar nisso. Vou focar nisso. É mesmo bom. E sem mais luz nenhuma, portanto a única luz que eu tenho é mesmo a luz A da vela. Esse é um ambiente mesmo muito ternurento. Sim, é o turn off para ir para a caminha. Yeah. É mesmo. Então, e por falar nisso, então eu vou falar de uma coisa que é na nossa aplicação da Mindspo. Nós agora temos o que chamamos de Journeys e agora nós temos uma que é Future Imprinting. É tu saberes como é que queres ser no futuro e todos os dias trabalhares 1% mais para fazê-lo. E por acaso agora comecei em abril, é 28 dias e comecei em abril e recomendo fazer, por acaso. Por exemplo, o primeiro dia, a Rochelle com a voz dela está-te a guiar por certas perguntas que tens de responder no caderno o mais rápido possível. Ou seja, são coisas que fazem-te pensar só naquele momento. E depois no dia a seguir já estás a meditar acerca da primeira resposta, por exemplo. Ou seja, se chegas ao final dos 28 dias e estás muito mais alinhado com o que queres ser e o que queres fazer, isso é muito também um hábito bom. Vai tudo encontro mais ou menos a mesma coisa. Exato. Né? Quer dizer, se calhar o meu momento não é tão introspectivo como o teu. Porque eu estou um bocadinho mais no presente, não estou tão a pensar. Sim. Não é? Não estou tão a divagar na mente. Sim. Mas ao mesmo tempo, às vezes, como a minha cabeça também funciona muito, muito, muito. Então, portanto, às vezes também estou a alongar, mas estou a pensar em mil e uma coisas e os pensamentos estão a vir, né? Sim. Mas isso também quase como uma meditação. Quase. Basicamente. Eu tenho muita dificuldade nessas coisas. Yeah. E estás muito ligada ao teu corpo e estás super presente ali. É tipo, o que é que me está a doer? O que é que preciso alongar? Também. Mas lá está, às vezes também não consigo focar-me nisso. Porque Exato. vêm sempre os pensamentos do dia ou da semana. Ou... Também penso, estou a ter aquele momento para descomprimir, descontrair e pôr a mente vazia. E às vezes é totalmente o contrário. Porque parece que só naquele momento é que decidem vir os pensamentos todos, as coisas todas, sentir tudo. É muito intenso às vezes. Não é tão calmo. Consegues facilmente tipo, dar conta disso e voltares a estar concentrada naquilo? Ou já foi às vezes sim. Às vezes nem dou conta do quão estou dentro dos pensamentos. Okay. Mas quando às vezes, por exemplo, se sinto uma dorzinha assim, eu penso, ok, vou respirar e voltar, calma, porque eu não estou aqui. Então depois faço esse retorno, mas é muito complicado. Então, eu tenho mesmo que falar daquele produtinho body spray. Eu tenho que falar disto. Não me foi oferecido a mim, foi oferecido a uma pessoa conhecida. Só que então eu é que acabei por ficar com aquilo, não é? Claro. Pronto, então é um body spray, mas tem assim alguns aromas a coisas diferentes. Por exemplo, neste caso, o aroma deste é Sticky Dates. Tâmaras doces, é isso? Provavelmente. Tâmaras doces ou qualquer coisa assim. Só que na verdade aquilo não cheira a isso. Aquilo cheira, aquilo que eu acho, cheira a cappuccino de caramelo. É super. Mas sem dúvida, muito específico. Ou seja, aquilo é um body spray, mas acaba por não ter essa função porque é muito intenso. Então eu uso aquilo como ambientador do meu quarto. Mas o cheirinho que fica
é que não é só caramelo, nem é só café. É tipo, é cappuccino de caramelo, sem dúvida. E é maravilhoso. Epá, mas eu adoro. Mas espera, eu tenho que dizer isto. Porque às vezes eu vou passar no corredor e depois vem aquele cheirinho e uma pessoa tipo, parece que aquece a alma. Eu penso, ai, tão bom. Agora a pergunta é, mesmo. tu metes antes de fazer os alongamentos? Às vezes borrifa aquilo um bocadinho. Dá ali um ambientinho muito bom. Outro favorito tem a ver com o aniversário da Inês. A Inês fez anos dia 4 de março. Sim. E no fim de semana a seguir fomos a São Pedro Sul, exatamente. A ideia era só irmos lá ao parque de São Pedro Sul, fazer um piquenique. O piquenique. Era eu, a Inês, a Tina e a Daniela. E fomos às 4, estivemos lá a fazer o piquenique, passeámos lá pelo parque. E antes de virmos para casa, ficámos a pensar, o que é que nós vamos mais fazer? Não vamos já para casa. E lembrei-me, estava lá o Poço Azul. E elas ainda não tinham ido. E eu, como assim? Viemos a São Pedro Sul e não vamos ao Poço Azul? E fiquei mesmo feliz por vos mostrar. Porque aquilo é mesmo bonito. Eu não sei descrever aquilo. É que é mesmo. E eu fico mesmo feliz por me teres levado lá, porque eu acho que eu, em parte, até foi um grande presente de aniversário, porque era um sítio onde eu já queria ir há imenso tempo, mas tipo, mesmo muito tempo, juro, e não estou a dizer isto da boca para fora, tipo, eu queria mesmo ir. Já tinha falado isso com o meu irmão e tudo mais também, mas nunca, ou seja, nunca houve aquela coisa de, bora lá. Mas nem sei como é que nos vem à cabeça. Mas é isso, às vezes as melhores coisas são assim, inesperadas e acontecem. Sim. E eu acho E agora? que foi um presente mesmo fixe. E agora? Não sei quando, mas tipo, eu digo-te, Inês, a próxima vez que tiver sol, sem ser tipo hoje e amanhã, depois vem chuva, eu e a Inês vamos lá dar um mergulho. É isso que eu quero. É que aquilo é mesmo apetecível, não é? Mas não estávamos muito prontas naquele dia. Por acaso naquele dia ainda não estava assim, nem primavera, nem verão, obviamente. Pois, Mas estava um dia solinho e já apetecia. Mas nós estávamos de casacos. Mas apetecia na mesma. Então pensem. Por isso, sim. Da próxima vez temos que ir dar lá um mergulho ao Poço Azul. Está feito, eu quero. Ai, quero. Então, outra coisa. É um livro que me ofereceram. Na verdade, ofereceram-me 2. Mas um deles tem mesmo assim uma capa toda bonitinha, toda fofinha. E diz Livro da Gratidão. Em inglês. Gratitude. Só. E então aquilo lá dentro não é um mero caderno só com linhas ou branco. Imagina, tem várias secções em cada página, com vários pontos que tu tens que preencher acerca do dia. Ou seja, aquilo que aconteceu no teu dia. Ok. E depois tem uma página dedicada à noite, que é como é que tu te sentiste depois desse dia, por exemplo. Boa. Mas tem vários pontos diferentes que tu tens que preencher. E este é um livrinho que eu também comecei. Eu já tinha há algum tempo, mas só agora é que eu senti que queria começar a escrever e que precisava de fazer alguma coisa assim. Então decidi investir nisso, pronto. Então também tenho escrito todos os dias à noite, faço isso. E também é uma coisa que me tem ajudado bastante às vezes. Tipo, a clarificar, por exemplo, o que é que foi no meu dia, ou o que é que eu agradeço no meu dia, ou aquilo que eu espero do dia seguinte, por exemplo. Ou até escrever algumas affirmations, tipo, que me ajudem a enfrentar coisas do dia a seguir, por exemplo. Certo. Ou aquilo que eu espero mesmo que seja o dia a seguir. Sei lá, eu escrevo tanta coisa, porque aquilo tem vários parâmetros e às vezes eu começo a divagar e às vezes eu escrevo muito. Mas isso é bom. Isso é bom. E sinto que me ajuda mesmo. Já chegou a acontecer, por exemplo, ter questões, mas eu às vezes aldravo um bocadinho, porque eu risco a questão e não respondo à questão porque sinto que quero escrever outra coisa, que não é aquilo. Pronto, e há dias em que eu não me apetece responder, mas sinto que há alguma coisa que eu preciso de escrever, então eu risco a pergunta e escrevo aquilo que eu acho que estou a precisar de escrever. Isso é muito bom. A sério, é mesmo bom. É mesmo, não sei, mas tem sido uma coisa muito boa. Eu acho que aquele livro é mesmo muito interessante. Porque, por exemplo, uma pessoa que não saiba, se eu tivesse um livro em branco sem saber o que escrever, ou seja, aquilo ajuda muito mais a uma pessoa que não saiba como começar ou o que escrever, tu tens alguns pontos que te vão ajudar, tipo, ok, então vou responder a isto. Sim. Então, e isso vai evoluindo. E eu senti, por exemplo, essa evolução desde que comecei a escrever o livro no início. Que no início eu não escrevia quase nada. E agora até risco questões e escrevo outras coisas. Ou seja, existe uma evolução e eu acho que lá está, é também ter criado esse hábito e perceber, ok, como é que isto funciona e o que é que eu preciso hoje. Sim, até porque eu estou-te a ver, tu acabares esse caderno e começares um em branco. E já vês o que quer. Provavelmente. Porque sei que uma folha em branco assusta.
o que é que eu vou escrever? Mas se tu começares logo, não sei o que vou escrever hoje, Exato. vai-te sair por ali. Sem por isso, dúvida. sim, e se cortares as perguntas e já escreves o que queres, já é o caminho para ti. Não, eu quero trabalhar tipo, isto, quero escrever isto. Ainda bem, porque eu agora até estava com medo de te dizer esta parte, porque pensei assim, será que isto é correto ou é errado? Não, mas Mas eu acho na que sim. verdade- Não é que eu saiba as respostas, não é? Não, mas por exemplo, quem vê de fora é diferente. Tu Sim. percebes, tipo, então, mas porquê é que não estás a responder? Não é? Se tens uma pergunta, porquê é que não estás a responder? Se calhar isso vai-te ajudar a clarificar alguma coisa do teu dia. Mas na verdade, acho que não é assim tão linear. É aquilo que tu precisas, é aquilo que tu Exato. sentes e que É o que queres fazer Exato. nesse dia, não é? Às vezes é só. Imagina que tu querias contar isso a alguém só para desabafar, mas estás a desabafar Exato. para o caderno e funciona quase da mesma Exatamente. forma. Acho que é um bocado isso que eu sinto, é isso. não é? Traduzido, acho que é isso. Exato. E tem sido mesmo fixe, esse caderno. Isto é uma grande responsabilidade. Mas é mesmo, juro que sinto isto de coração, que é mesmo uma grande responsabilidade, porque eu sinto que, sei lá, que isto é um projeto tão teu, e isto não estou a dizer tão teu de não vais trazer ninguém, mas é uma coisa tão pessoal e tão íntima, que até é um privilégio eu poder ser a primeira pessoa. Que bom! Mesmo. Mas devo admitir que começámos nos favoritos e começámos a falar daí de umas coisas que eu fiquei, não, eu para a próxima tenho que trazer a Inês, mas é falar de temas interessantes. Não é temas mais interessantes. Mas desenvolver alguma Exato. coisa, não é? Eu já conheço a Inês há muito tempo, mas há certas coisas que nós não somos muito. Porque não falamos disso, simplesmente. Acho que não nos abrimos certas coisas, parece que cada uma tem as suas coisas e que a outra não está a perceber. Mas no fundo, tipo, o que tu estás a passar, eu às vezes passo. Por acaso é verdade, nós nunca discutimos, na verdade, assim tão dentro de nenhum assunto. Não. Nós abordamos tudo muito superficial. Sim, mas nem é por querer. Mas, exato, é porque acontece, porque é assim. Não sei, é uma coisa, eu acho que sente, não se explica. Não sei. Já estavas a falar disto da gratidão e gostei muito de ouvir certas coisas que tens para dizer. Que às vezes, Sim, mesmo. eu às vezes também nesses temas não me desenvolvo muito. Porque lá está, são coisas que eu sou muito pensativa. Ok. Eu acho que sou extrovertida e falo bastante, eu adoro falar. Mas há coisas que eu fico só a pensar para mim. Então, por isso é que eu estava a dizer, às vezes quando eu estou a alongar e estou a pensar, e às vezes estão estas questões na minha cabeça e eu estou a debater comigo mesma. Isto é... Sim, mas eu acho que tens aí muita coisa interessante para partilhar também. Eu espero que sim. Obrigada, Inês. Obrigada, Inês. Obrigada, eu, Inês. Olha, parte de vereador do... estou no meu pescoço isto. Não, mas não me peço. Foi muito divertido.